Olá, boa tarde, internauta. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham através das nossas redes sociais, da Paulinas Brasil no Facebook e também Paulinas Web TV no YouTube. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos bater um papo com o padre Cleiton Viana. Ele esteve aqui conosco há alguns meses atrás para falar do Coração Inquieto, né? Esta obra que vai contar alguns assuntos, dúvidas da juventude. Então tá bem legal este livro, né? Coração Inquieto. Ele lançou aqui pelas Paulinas. Só que hoje ele está lançando um outro livro que também tem um tema muito interessante para o momento que nós vivemos, né? Que é a Quaresma. É o confessar o que, por quê e como. Então, todo esse papo nós vamos, né, permear por meio deste livro e também algumas dúvidas sobre este período da Quaresma, né? Como a gente pode se preparar, por que confessar, né? Então, vários assuntos. Seja bem-vindo, padre. Muito obrigado. Muito obrigada por estar aqui conosco. Antes da gente começar a conversar e eu também apresentá-lo, conta um pouquinho para a gente sobre a obra, né? Confessar o que, por quê e como. Joia. A finalidade desse livro, primeiro, ele nasce como uma demanda, né? De ajudar jovens, pessoas da comunidade a se confessarem bem. Geralmente a gente tem duas coisas que atrapalham a gente de se confessar. Um é o medo e o outro é dúvida. O medo é achar que Deus não vai perdoar, o medo é achar que o padre vai ficar bravo, né? O medo a gente vence com a própria experiência, né? De um sacramento da graça, um sacramento da misericórdia. E a dúvida a gente resolve correndo atrás das respostas, né? Então, por que se confessar, como se confessar, tudo isso foi preparado para ajudar você a fazer uma experiência bastante positiva desse sacramento tão importante e tão necessário para a qualidade da nossa vida espiritual. Estamos em época que fala de qualidade de vida, pensando qualidade física da vida, mas a gente tem que lembrar da qualidade espiritual da nossa vida também. Então, tá aí, ó, duas dicas, né? Coração Inquieto e também o confessar, o que, por quê e como, para que você faça essa leitura e também possa aproveitar da melhor forma, né? Dois ótimos conteúdos. O padre Cleiton Viana, ele é da Diocese de Mogi das Cruzes, daqui de São Paulo, e ao longo da sua atuação no Ministério Sacerdotal, ele já viveu diferentes missões. Olha só, o padre já foi pároco nas paróquias São Francisco de Assis, Ferraz de Vasconcelos de 2006 a 2011 e São José Operário, de 2012 a 2013. Também foi pároco na Nossa Senhora do Rosário de 2016 a 2017 e atualmente ele é pároco da paróquia São Pedro Apóstolo, em um dos distritos de Mogi, que é César de Souza, né, padre? Isso mesmo, um dos distritos. Ok. E o padre é mestre em bioética pelo Centro Universitário São Camilo e doutor em teologia moral pela Academia Afonsiana de Roma. Foi longe para estudar, hein, padre? Foi um pouquinho. É professor de ética e teologia moral na Faculdade Paulo VI. É assessor diocesano da Pastoral da Pessoa Idosa e assessor do SP2 para animação bíblico-catequética. Faz bastante coisa, hein, padre? Bastante, bastante. E também é blogueiro, eu vou passar o site, o blog dele, também o canal do YouTube, que ele também fala de muita coisa, né, padre? Isso, sim. Ó, o blog é padrecleitonsilva.blogspot.com.br e o canal no YouTube é Parábola Explicada. Isso mesmo. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre essa questão de confessar. Vamos falar um pouquinho do livro, de como foi todo o processo até chegar, né, à obra. Eu quero fazer a primeira pergunta, padre, justamente sobre a elaboração da obra, né? Como que foi todo esse processo de escrever, pensar? Temos personagens, né, no livro. Então, como foi toda essa parte de criação, escrita, elaboração? É um processo que, em alguns aspectos, ele demora um pouco, né?
Então você pensar que tipo de pergunta você quer responder, como você vai construir essa resposta, né? Porque pensando nos jovens, por exemplo, o porquê sim, o porquê sempre foi assim, porque assim que é feito não serve para muita coisa, né? Então a gente tem que dar as justificativas, ao mesmo tempo com uma simplicidade, porque não dá para a gente obrigar que a outra pessoa faça teologia para entender a confissão. Então tem que ser de alguma maneira simples, mas ao mesmo tempo também profunda e que tenha sentido, né? Então o livro ele tem uma estrutura de responder a essas perguntas fundamentais. Então o eixo sempre é muito claro, porém dentro de diálogos. Então eu construí uma história, né? Uma turma de jovens crismandos que estavam às vésperas da confissão. Se eu não me engano, a catequista diz daqui um mês, né? O bispo vem crismar e eles estão ali alvoroçados para se confessarem, como qualquer um de nós, eu acho que passou por isso, ou para a primeira confissão, antes da primeira comunhão, ou depois para o sacramento da crisma. E aí ela organiza que eles podem conversar com o padre, que é o padre Afonso, uma homenagem a Santo Afonso de Ligório, que é o padroeiro dos confessores, o patrono também da Academia Afonciana, onde eu estudei em Roma a teologia moral. E eles vão se encontrar com o padre, né? E é um padre que dá atenção, conversa, entra na brincadeira com eles, se entretém com eles, né? Eu acho que isso é interessante. Então o livro ele tem toda aquela resposta que é necessária, importante, é baseada sempre no catecismo, né? Há vários números que remetem para um estudo mais aprofundado do catecismo, mas na leveza daquele diálogo pastoral entre o padre que conhece os seus jovens, conhece o seu rebanho. Por que a confissão para os jovens, padre? Porque se a gente conseguir convencer o jovem da importância da confissão, esse jovem depois se torna adulto, esse jovem também vai se tornar idoso, então a gente renova, né? O que acontece? A gente vê, como o profeta dizia, de você ter uma fonte de água viva e as pessoas rejeitam essa fonte de água viva e correm atrás de cisternas que depois vão rachar e ainda não vão permitir que se possa saborear de uma água adequada. Quando a gente não se confessa, quando a gente não percebe a importância da confissão, a gente vai falhando naquele cuidado com a vida espiritual, né? A coisa mais comum do mundo é a gente experimentar o limite da existência. No corpo, a fraqueza, a doença, a enfermidade, mas também nos aspectos morais, que tem a ver com a nossa vontade. Às vezes aquela situação de você querer pegar um atalho, de você não ser resistente diante dos seus objetivos de vida e pecar. Agora, quando a gente não corre atrás da confissão, a gente vai deixando que uma situação ruim, ela fique ali instalada na vida da gente, né? Então, a confissão, ela traz uma libertação, ela traz reconciliação, né? Eu gosto muito da palavra reconciliação, porque ela, etimologicamente falando, reconciliar significa colocar as coisas no lugar. Então, se Deus não estiver ocupando o primeiro lugar na vida da gente, todo o restante vai bagunçando. E quando a gente se confessa, a gente vai se treinando a organizar um pouco melhor a nossa vida, né? Hoje as pessoas são tão cuidadosas, por exemplo, nos processos de qualidade, de produção, de gestão de ambiente, de pessoas, mas se eu não aprender a reorganizar os meus sentimentos, os meus pensamentos, as ideias que eu tenho, eu vou viver encrencado, né? E a palavra central da confissão é conversão, que no Evangelho significa metanoia, mudança do modo de pensar. Então, alguém que está atento a avaliar o modo como pensa, essa pessoa se adapta, essa pessoa reconhece o seu erro e pode voltar atrás. Agora, quem não está atento a essas coisas, pega um caminho errado e vai demorar uma vida inteira para poder voltar atrás e encontrar aquela paz que a pessoa está precisando, né? Por isso que é importante a gente fazer todos os dias, não só, eu acredito que nesse período de quaresma, mas todos os dias da vida, esse exame de consciência, né, padre? Sim, a gente parar, refletir como a gente tem vivido, né? Uhum. Como você tem vivido aí na sua casa, como você tem tratado os seus pais, né, os amigos, os colegas de trabalho, tudo que você tem feito dia a dia. Será que a gente tem que mudar alguma coisa? Uhum. Tá aí a oportunidade desse exame de consciência, né? Perfeito. Porque a gente deve estar sempre num dinamismo de melhora, de renovação, né? Ou a gente está melhorando ou piorando,
né? Dizer, eu estou parado, eu estou piorando, porque eu poderia oferecer o meu melhor e não estou oferecendo, né? Então, essa atenção ao exame de consciência, avaliar, né? É aquele momento que eu ofendi uma pessoa, agi mal, o que estava envolvido ali, que pensamento que estava, que valor que me dominou, ou, por exemplo, que medo, né? Que medo que estava envolvido ali. Então, o exame de consciência, ele vai ajudando a gente a ter uma clareza melhor sobre as condições da nossa vida, sobre aquilo que a gente faz e decide. Olha só, tem verbos assim para uma boa confissão que é interessante, eu vou citar aqui para a gente ir conversando. Ó. Rezar e examinar, arrepender-se, anotar, agendar, confessar, cumprir. Eu acho que esses verbos auxiliam, né, padre? Para que a pessoa tenha assim, não, eu preciso realmente fazer um exame de consciência, eu preciso me organizar, eu preciso... Há necessidade de que eu me confesse, para que a pessoa se sinta melhor, né, padre? Sim, sim. Então, acho que esses verbos, eles ajudam bastante, né? Eu destacaria esse verbo do rezar, né? Colocar-se diante de Deus, né? O arrependimento já é um sinal da graça de Deus. Significa que a gente não está abandonado ao erro. Eu percebi que eu errei, eu não quero aquilo para mim. Então, a oração, ela acompanha todo o processo da confissão, né? A oração do confessor, a oração do penitente, né? Então, eu tomar consciência do meu erro, né? Depois, eu coloquei nessas palavrinhas, numa imagem que a gente preparou para divulgar o livro, a questão de anotar, né? Tudo bem que às vezes a pessoa fica com um pouco de medo, será que alguém vai ler? Então anota em código, anota no seu celular, lá no bloquinho de notas que tem, mas por que o anotar é importante? Porque ele vai dando consistência a esse exame de consciência. Não basta você ir a uma missa, pode ser o início disso, você se sente emocionado, uma palavra ali te tocou e você corre atrás do sacerdote para se confessar, mas pode ser que se você fizesse um exame um pouco mais detalhado, você ia ver que talvez esse pecado que agora está te incomodando um pouco mais, ele está ligado a outras situações. Então, quando eu vou examinando a minha consciência e fazendo algumas anotações, eu vou entendendo um pouco melhor a minha própria situação. Depois eu coloquei a importância de agendar. Não estou falando que o padre só atende confissão por agenda, não é nesse sentido, mas me organizar. Né? O padre não é uma maquininha de dar bons conselhos. Então, você imagina padre que celebra 4 missas no domingo, tem lá uma reunião, uma outra atividade, às vezes tem um velório no meio. No final da última missa, em que condição esse padre está para ele ouvir todas as coisas que você quer dizer? É meio complicado, né? Então, quando eu coloquei ali de agendar, é apenas isso, procurar o padre em um momento adequado para que ele te escute e te atenda da melhor maneira possível. E depois essa questão, né, de cumprir a penitência, que significa aquele meu compromisso, aquele meu envolvimento de evitar as ocasiões de pecado, de me fortalecer nas minhas decisões, né? São passos, alguns verbos aí para sintetizar um pouco o caminho da confissão. Para nos ajudar, né, padre? Perfeito, perfeito. Olha só, nós estamos falando sobre o período que a nossa igreja vive, que é a Quaresma, né? Os 40 dias para a preparação da Páscoa. Muitas pessoas dizem que tem mais de 40 dias. Por que isso, padre? Se você for contar da quarta-feira de cinzas até o sábado de Aleluia, que já está dentro do tríduo pascal e que é preparação para a Páscoa também, realmente dá um pouco mais. O que você precisa fazer? Desconta os domingos. Porque o domingo, como é sempre dia da ressurreição, propriamente falando, ele não é um dia de penitência, né? Então, para você chegar aos 40 dias é fácil. É só você começar a contar da quarta-feira de cinzas, vai indo, cada domingo da Quaresma, você omite, você vai ver que vai dar 40 certinho mesmo. Olha que interessante, estava aqui olhando as páginas, né? E eu vou só citar umas coisinhas que tem no livro, ó. Confessar-se bem sempre traz muita alegria.
Antes de iniciar a confissão, muitas vezes somos tomados por medo e dúvidas. Dúvidas sobre por que precisamos nos confessar, se é necessário mesmo se confessar com um padre, o que devemos confessar e qual é o melhor modo de uma boa confissão. Então, são vários questionamentos e de fato é verdade, né, padre? Padre, nós conversamos antes de começar, né? Antes de começarmos aqui a gravar, e eu até fiz uma pergunta. Quando a gente se confessa direto com Deus, é uma oração íntima em que a gente, né, está conversando diretamente com Deus e colocando os nossos pecados. Por que a gente... É uma pergunta minha também. Além de confessarmos com Deus na nossa oração íntima, temos que conversar com o padre? Claro, o padre é a presença do nosso Deus ali durante a confissão. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho essa diferença da nossa confissão íntima numa oração para confissão junto com o padre, né? Essa diferença. Sim, e que acompanha todo mundo, né? Nós padres também nos confessamos. E às vezes até teria algum momento que a gente diria, deixa eu já confessar direto também, né? Essa é uma experiência muito íntima, né? Do arrependimento, do se colocar diante de Deus. Mas como eu sempre digo para os alunos, pessoal de paróquia, confessar sozinho e confessar com Deus é uma parte da confissão, mas não é a confissão inteira, né? Por que é uma parte da confissão? Porque ela mostra o meu arrependimento. A consciência da gente é uma coisa tão maravilhosa que para nós é o lugar onde a gente se encontra com o Senhor, é o sacrário onde a gente escuta a voz de Deus dentro de nós. Tanto é verdade que pode ter um momento da minha vida que todo mundo em volta me elogia e diz parabéns, e você se sente um lixo porque sabe que não está fazendo o melhor que você poderia fazer. Então, a consciência é um testemunho. Ou pode acontecer o contrário. Ninguém te compreende, as pessoas te criticam e você sabe que está na direção certa e fazendo o seu melhor. Então, ouvir a consciência é um elemento importantíssimo da nossa existência. E até, na verdade, é o primeiro sinal para a gente verificar se há pecado ou não. Quando eu ajo contra a minha consciência, eu estou me colocando numa situação de pecado. Mas tem uma outra situação que é importante. A palavra do outro me liberta. Então, eu posso ter dois tipos de enfermidades na consciência. Uma, por exemplo, é aquela pessoa escrupulosa. Então, tudo ela acha que é pecado. E a palavra escrúpulo é divertida, porque escrúpulos significa pedrinha. É aquele fulano que tropeça num grão de areia. Então, ele acha que tudo é ruim, que tudo é pecado, tudo Deus castiga, né? Então, o escrupuloso, ele sofre com a consciência dele. Porque essa consciência o amedronta, o assusta, faz toda hora ele achar que ele está em pecado, que ele está impuro. Então, essa é uma enfermidade, é um extremo. Qual que é o outro extremo? É da chamada consciência cauterizada, a consciência que se queimou. Então, de tanto repetir o mal, de tanto agir sem nenhuma busca de coerência, esse fulano não se importa mais com o que ele faz. Então, esses dois tipos de pessoas, se forem se confessar sozinhos, somente com Deus, qual que é o problema? A consciência deles, ou supostamente o que parece ser a consciência, ou vai ser uma atitude de servidão diante de um medo, ou de uma complacência, de dizer a si mesmo que é vítima, que é bom e tudo. Então, confessar sozinho, diretamente a Deus, é importantíssimo, mas é uma parte do processo da confissão. A palavra do outro vai me libertar, seja do escrúpulo, seja da complacência, né? Quantas vezes um amigo, a gente desabafa, a gente conversa, e esse amigo ele ajuda a gente a tomar consciência daquilo que está acontecendo, ou de uma insistência que a gente deve ter diante de uma ideia, ou a necessidade de abandonar aquela ideia. Então, a palavra de outra pessoa é libertadora. Agora, a confissão também ela é um sacramento. Então, como sacramento, ela tem um ministro próprio. Como no livro aparece, vocês vão gostar desse capítulo, porque a gente descobre que o sacerdote, ele é o instrumento dessa confissão, desse sacramento, ele é o ministro adequado, porque ele participa dessa missão da igreja de ligar e desligar
mas é a aplicação de todo o mistério pascal, o sofrimento, a morte e a ressurreição do Senhor, né? Então, resumindo, se ficou muito longo, então confessar sozinho diante de Deus é um passo da confissão. Mas a gente necessita da palavra do outro, que no caso é a palavra da igreja também. Padre, e para aquelas pessoas que não confessam, né? Porque tem muita gente que não confessa. Nesse período que nós estamos vivendo, né? De Quaresma, preparação para as celebrações também da Semana Santa. Essas pessoas que não confessam, elas podem participar das celebrações, principalmente nesse período da Semana Santa? Bom, sempre deve participar de tudo, né? Mesmo que não possa receber o sacramento da penitência, porque há algum impedimento, essa pessoa ela tem direito a uma palavra da igreja, uma orientação do padre. Então, deve procurar o padre para conversar um pouco, pedir uma direção. E depois das celebrações litúrgicas, você participa dentro das condições que você pode. Se você tem a possibilidade de receber os sacramentos, receba os sacramentos. Se tem algum impedimento, então não recebe o sacramento, mas participa dos momentos de oração, de celebração da comunidade. E tem uma pergunta aqui que, na realidade, é como se fosse uma pessoa, né? Conversando com o Senhor. Sei que é errado o que fiz, mas não me arrependo totalmente. Me confessei. É válida a absolvição que eu recebi? Eu sempre digo assim, que nessas coisas da consciência, os parâmetros, eles são muito delicados, né? Então, quando a pessoa diz, eu não me arrependi, ou não me arrependi totalmente, o que será que ela quis dizer com isso, né? Então, é bom ficar atento. Aqui eu não tenho como dar resposta para o que você está pensando. Então, eu construo aqui o modo como eu vou entender essa pergunta. Por exemplo, a igreja faz uma distinção. Existe aquele arrependimento perfeito. Então, eu percebi que o mal que eu fiz, ele atrapalha a vivência, o experimentar, saborear o amor de Deus na minha vida. Então, a igreja chama esse arrependimento de contrição perfeita. Mas pode ter aquele arrependimento que é o arrependimento de quem aprontou e vai ser descoberto, de quem tem medo das consequências. Esse arrependimento, ele é um pouquinho condicionado, porque se não houvesse castigo eu faria. Se não houvesse a situação de alguém descobrir, talvez eu me manteria naquela situação. Então, é uma contrição imperfeita. E a igreja chama de atrição. Mas até essa, ela é suficiente para receber o sacramento da penitência, da confissão, né? E depois, a constante prática da confissão, de experimentar a misericórdia de Deus, vai me ajudar a lembrar de uma passagem do Evangelho. O Senhor é aquele que perdoa a minha dívida enorme, que é uma grande fortuna, e eu estou aí sempre cobrando dos outros as pequenas moedinhas que eles me devem, né? Então, quando se fala do arrependimento, a gente tem que olhar um conjunto de coisas ali que tem a ver com a experiência que a pessoa está passando. A gente vai procurar um arrependimento suficiente, né? Ainda que seja esse por causa do medo de um castigo, das consequências e tudo mais. Agora, se eu receber uma pessoa em confissão, que ela diz, eu fiz, eu estou aqui, não sei porquê, e se eu tiver oportunidade, eu vou novamente repetir isso, porque o meu coração não diz nada, então talvez seja o momento de você iluminar a pessoa um pouco mais com a palavra de Deus, conhecer um pouco mais por que ela insiste em dizer que não está arrependida, porque às vezes isso pode ter outras influências, e deixar para que o sacramento se desenvolva com um pouco mais de espaço de tempo, né? Você não vai dizer para a pessoa, eu não vou te absolver, não. Vamos continuar esse processo da confissão em mais alguns dias, né? Que ali Deus vai operando com a graça dele, às vezes as coisas vão se modificando também. Com certeza. E tem outra pergunta dessa mesma forma, né? Não cumpri a minha penitência. É válida a minha confissão e absolvição? Eu preciso me confessar novamente? É um outro caso que a gente tem que olhar, né? Santo Afonso de Ligório, que é o padroeiro dos confessores, sempre me remeto aos ensinamentos dele, ele diz, o confessor, ele tem que olhar se o penitente vai ter condições
de cumprir a penitência que ele vai impor. É claro que na época de Santo Afonso, a ideia da penitência era ainda um pouco diferente do modo como a gente compreende hoje. Mas o que ele está dizendo? Eu vou dizer para o fulano fazer tal coisa. Se eu vejo que ele não tem condições de cumprir aquilo, então que eu diminua a exigência dessa penitência. Para não acontecer que ele não conseguindo cumprir, caia numa situação de pecado ainda pior. Não cumpri, não recebi o perdão, então vou cair no desespero, deixa eu seguir o caminho que eu já estava. Então, esse cuidado é importante. Hoje, o que a igreja fala que pode ser como a satisfação, né, da confissão? Uma oração, uma obra de misericórdia, alguma doação de si mesmo, doação de alguma coisa para alguém que precisa, alguma forma de você reparar. Na verdade, o que é essa satisfação? O que é a penitência? É você reconstruir ou tentar endireitar em você aquela pequena desordem ou grande desordem que o mal ele foi deixando se instalar no coração da gente, né? Pode acontecer de um padre, um sacerdote ter dado alguma penitência que era inviável a pessoa conseguir cumprir, né? Então alguns até procuram um outro padre, contam a situação, pede para trocar a penitência. Isso é possível porque no geral a pessoa novamente está ali se confessando e assim por diante, né? O confessor ele sempre deve estar atento a isso, né? O penitente ele vai ter condições de cumprir isso que eu estou pedindo, porque a penitência não é brincar de tudo que seu mestre mandar, né? Lembrando daquela brincadeira nossa de criança. Na verdade, o catecismo deixa claro, a penitência ela é um remédio. Agora, se eu estou enfermo, o médico me dá um remédio, eu não quero tomar, tem alguma coisa esquisita também. Sim. Ô, padre, quais são os tipos de pecado, assim? Todos a gente tem essa consciência que são perdoados por Deus? Deus ele não quer a morte do pecador, mas quer que ele se converta, mude de vida e viva, né? Então Deus sempre quer perdoar todos os pecados. Aparece numa frase de Jesus a ideia de um pecado que não tem perdão e que se fala que é o pecado contra o Espírito Santo, né? Entenda que não é propriamente uma blasfêmia contra o Espírito Santo, mas é você inviabilizar, é você rejeitar todos os recursos de Deus para te converter, para te oferecer a graça. Então, o pecado contra o Espírito Santo, no final das contas, seria a possibilidade de uma rejeição última do homem em relação à misericórdia de Deus. Porque todas as outras situações de pecado, elas sempre mostram justamente uma desordem, uma forma de engano, ou como Santo Agostinho diz, o pecado o que é? Você tem aversão de Deus e se converte à criatura. Você se desvia de Deus e se apega às criaturas. E isso sempre pode ser corrigido, o homem é capaz de se converter. Ainda falando, né, sobre a obra Confessar o que, por que e como, então ela traz assim várias informações super importantes. Nos capítulos você tem também, o padre explicou agora há pouco sobre a questão do sacerdócio e da confissão, né, gente? Que é um dos capítulos, sobre a questão do arrependimento e do propósito de não mais pecar. E tem o último capítulo é bem interessante, que são modelos para o exame de consciência, né, padre? Sim, sim. Então, você aqui, bem no último capítulo, vai ter esses modelos para que você aí, durante a sua leitura, faça isso que a gente estava conversando, essa importância do exame de consciência, né? Padre, para quem que é voltado o livro Confessar? Então, a forma que ele está organizado, a primeira preocupação é sempre o jovem, né? Agora, todo mundo se beneficia dessa leitura. Como eu dizia, a minha preocupação é ajudar o jovem a ter uma experiência melhor da confissão, porque se ele tiver uma experiência melhor da confissão, ele vai ser um adulto que não vai se perder no caminho. Porque na hora que tem um desvio, na hora que tem aquele momento do cansaço na vida espiritual, você corre atrás da confissão para não perder aquele fôlego tão importante para a vida, né? Então, ele é voltado para os jovens, mas todas as pessoas vão se beneficiar da leitura. Você que é pai, você que é mãe, que é educador, catequista, auxilia no grupo de jovens, nas iniciativas de evangelização da juventude,
ele vai ser importante para ajudar os outros a compreenderem a importância do sacramento, como se confessarem, vencerem a situação de medo de se confessar, né? E como a gente até tinha conversado em particular, independente de você se confessar com o padre que você conhece ou o padre que você desconhece, a questão é sempre essa: na confissão, tenha liberdade para você contar os seus pecados, aquilo que te sufoca. Eu leio da Bíblia aquilo que está na abertura do livro, que é um trecho do Salmo 32, né? Enquanto eu me calava, meu corpo se consumia, resmungando o dia inteiro. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minha seiva se alterava aos ardores do verão. Confessei o meu pecado, não encobri a minha falta. Eu disse, confessarei minhas ofensas ao Senhor. É a experiência do salmista, né? É claro, o salmista não conheceu a confissão sacramental, que é a oferta da ressurreição, a oferta da morte e ressurreição de Jesus para nós. Ele está falando aqui daquela experiência primeira que a gente dizia, né? O arrependimento, o exame de consciência, a oração diante de Deus para que possa reorganizar a nossa vida. Como é importante se confessar. E a leitura do livro vai te ajudar a ter os elementos para se preparar para uma boa confissão e tirar dela o melhor proveito possível. E o mais interessante é que na leitura do livro começam com diálogos, né? É o João, o Henrique, a Kelly e o padre, né? E então Padre Afonso. E é uma leitura assim. O livro é curtinho, a linguagem é bem acessível, né, direta, padre? Né? Então dá para você compreender bem. Então, assim, não deixe, né, eu confessar o que, por que e como. Esse livro está nas nossas livrarias. Também você encontra nos nossos canais de venda, o 0800 70 100 81, o nosso site paulinas.com.br. E aí você vai fazer essa leitura. Padre, esse livro você recomenda também para um presente, algum amigo que queira presentear? Perfeito, né? Você vai acompanhar um casal que está para se casar. Antes do casamento, valeria a pena se confessarem, né? Se colocar diante da presença de Deus. Em várias ocasiões, em vez de dar chocolate para as crianças, dá lá na Semana Santa para elas se prepararem para uma boa confissão, aquele jovem, né? Isso tudo vai ajudar bastante, né? É um livro, tanto esse como O Coração Inquieto, numa linguagem para os jovens, mas que se torna acessível para todas as categorias de idade, né? Um texto claro, direto, né? Eu acho que isso ajuda bastante o jovem a compreender essa riqueza tão grande que é o sacramento da confissão. A gente estava falando no começo que o senhor tem o blog, tem o canal. Para o senhor ter essa facilidade de gravar os vídeos, de conversar, de responder as perguntas, como né, ter esse canal de evangelização, né? Tanto o blog quanto o YouTube. Como que é para o senhor esse trabalho? É uma fonte de melhorar a minha linguagem, né? Então, na entrada da paróquia onde eu trabalho hoje, junto à janelinha da secretaria, tem o meu WhatsApp. Então, qualquer um procurou o padre, tem acesso ao meu WhatsApp. Ali eu recebo pergunta, problema, né? É lógico que não dá tempo de responder a todo mundo instantaneamente, né? Mas eu vejo que essa proximidade ajuda a gente a ter uma linguagem que está mais perto do caminho das pessoas, né? Graças a Deus me deu a chance de estudar e gosto de estudar muito. O dia que eu consigo assim passar uma tarde inteira lendo é um presente de Deus, porque gosto muito. Porém, isso nada serviria se você guardasse com você e não transmitisse na linguagem das pessoas, né? Então aí a gente compara, por exemplo, a nossa vida, como fazer um bolo, né? Quer dizer, você tem os ingredientes, você tem o forno, tem a receita, por que não vai fazer o melhor que você pode, né? Da vida da gente é a mesma coisa, com as condições que a gente tem, fazer o nosso melhor, né? Padre, o que o senhor espera dessa obra, né? Confessar o que, por que e como... E como que o senhor vê todo esse trabalho que você exerce com a juventude hoje na paróquia, né? Você falou que deixa lá o WhatsApp para as pessoas entrarem em contato e muitos mandam mensagens. Uhum. Como você vê todo esse trabalho, né, que o senhor exerce? Bom, eu vejo com muita satisfação, né?
antes do livro ele ficar com essa configuração tão bonita, né? A preparação, tudo isso é uma maravilha, mas eu tive muito prazer escrevendo, né? Era como se eu estivesse ali dialogando com essas pessoas do dia a dia da comunidade, que trazem as suas dúvidas, querem viver melhor a sua vida cristã, né? Então, o que eu espero do livro é isso, que ele seja o auxílio, o esclarecimento, o encorajamento, para que você que tem dúvida ou tenha medo, possa fazer uma bela experiência de confissão, não só na quaresma, mas ao longo do ano, né? Para fortalecer, estimular melhor a sua vida de cristão. Hoje, quantas pessoas se sentem sozinhas, né? Parece que ninguém se importa com ela. E depois que você se confessa, mesmo que o padre não saiba o seu nome, mesmo que, né, mas você vai permanecer na oração dele, ele vai se lembrar de você e vai rezar por você também. Deixa uma mensagem final, padre, eu já quero te agradecer, né? Venha mais vezes para a gente conversar sobre esse assunto e tantos outros, né? Que Deus abençoe a sua missão e tudo aquilo que você faz dia a dia na sua paróquia, na faculdade, com os alunos. Então, que você possa ser cada dia mais instrumento da graça de Deus, né? Na sua missão, dia a dia. Então, te agradeço, venha sempre para a gente conversar e deixe uma mensagem final para quem nos assiste. Tá, joia. Eu agradeço também todo o carinho, toda a acolhida nesse processo todo da construção do livro, do seu lançamento e tudo. A mensagem, eu me inspiro agora no capítulo 15 de São Lucas, né? Não seja como aquele filho que tem um pai que ama, um pai que é generoso, mas está aí tentando comer os restos da lavagem e nem isso está conseguindo, né? Você não merece ter uma vida assim, né? Quando você pensar que está indo na direção da casa do pai para se confessar, tenha certeza, é o olhar do pai que já está te encorajando e te estimulando a fazer esse caminho de retorno, né? Então corre para o abraço da reconciliação, procura a confissão com muita confiança, né? Então desejo uma boa confissão, uma maravilhosa celebração da Páscoa, né? Que possa viver cada momento ali do tríduo pascal, que é a total oferta, né, que Deus faz do Filho dele por nós para nos salvar. Tá certo? Fiquem com Deus, um forte abraço para vocês, a gente vai se encontrando também nas redes sociais. Obrigada e nos vemos na semana que vem para a gente conversar novamente sobre vários assuntos que permeiam o período que nós vivemos, que a nossa igreja vive, que é a Quaresma.